Salve pessoal, professor Helder por aqui, dando sequência aqui nos nossos assuntos envolvendo vetores, listas. Próximo é um assunto bem interessante e quase que emblemático assim em computação. A gente começa a conversar um pouquinho aqui sobre matrizes, tá? Então, bom, o que são matrizes, né? A gente está acostumado a ter essa visão aqui de uma matriz, né? Que é a visão matemática. A gente tem praticamente que uma tabela de números, né? E aí, uma matriz matemática, ela tem sempre m linhas e n colunas em geral, né? E ela segue esse formatinho padrão aqui. Quando a gente começa a entender e estudar matrizes em computação, nós precisamos ter em mente aquela ideia de vetores, né? Ou as listas no Python, né? Então, para o computador, e isso vale para quase todas as linguagens de programação, uma matriz, ela nessas linguagens, ela sempre vai ser um vetor de vetores. E aí você já deve estar pensando, ah tá, se eu posso ter um vetor de vetores, nada impede que eu tenha um vetor de vetor de vetor de vetor e assim por diante. Ou seja, a gente pode trabalhar com quantas dimensões forem necessárias. Então essa representação de matriz aqui em computação, ela não serve apenas para nós representarmos as matrizes que a gente está acostumado aqui na matemática, né? Então, essa representação da gente, essa possibilidade até de nós podermos guardar um vetor de vetores e ter n dimensões, é muito útil para a gente armazenar ou representar, por exemplo, um conjunto de dados, né? Então eu posso ter, de repente, numa linha, um número de matrícula, depois o nome do aluno, depois o curso que ele está matriculado e por último o conjunto de disciplinas dele, né? Então é, a gente consegue guardar talvez uma planilha, né? Uma planilha de Excel que a gente está acostumado, a gente consegue representar usando essa ideia de vetor de vetores, né? Ou de lista, né? Que é a ideia de matriz. Outra coisa que a gente consegue representar, e quem aí seguiu um pouco mais nos estudos nessa linha de computação científica, a gente consegue representar sistemas de equações lineares, usando essa representação de vetor de vetores, né, em que a gente vai ter ali o expoente, né, de cada variável que a gente precisa. Então, ali, cada linha vai ser uma equação, depois a gente tem os métodos numéricos para processar essas equações. Outra, outra utilidade bem importante das matrizes, elas são a base da computação gráfica. Então todo mundo aí já se deparou, viu algum joguinho, viu uma animação no cinema, né? Na computação gráfica, para a gente mostrar uma superfície, processar uma superfície, uma figura geométrica, mostrar um 3D, ou fazer um jogo, qualquer coisa assim, a base de tudo é matrizes e operações de geometria dentro dessas matrizes, né? Para a gente girar, conseguir dar uma ilusão de 3D no nosso monitor. Então também tem bastante coisas envolvendo matrizes, tá? Então uma representação extremamente versátil assim de computação. Claro que nem esse exemplo que eu dei de tabela de dados, né? Então uma tabela de dados dificilmente, quando a gente tiver um programa rodando, sei lá, o aplicativo do Banco do Brasil ou próprio sistema da UFSC ou qualquer sistema de gestão, dificilmente a gente vai ter lá uma tabela em uma matriz, né? Mas o legal é que as representações que foram se sofisticando, de repente hoje vai ser lá, de repente não, com certeza vai estar num banco de dados, vai usar objetos e tudo mais, mas isso veio dessa ideia de matriz e até hoje, de repente, a gente vai conseguir encaixar na nossa necessidade algo desse tipo, legal? Então vamos começar a entender melhor aí como é que a gente declara, utiliza essa representação aqui de matrizes nos nossos programas em Python, tá? Vamos dar um upgradezinho neles. Então, turma, como vocês já devem ter pensado aqui com base nessa minha introdução, o que vai acontecer? A gente vai ter uma matriz, ela vai ser um vetor de vetores. Então, a gente pode encarar o seguinte, que cada linha aqui da nossa matriz, seja ela
tenha o conteúdo que tiver, tá? Então cada linha aqui, cada uma dessas aqui vai ser um vetor, tá? Então como se eu tivesse aqui, esse aqui é o meu primeiro vetor, que é um vetor, esse aqui também é um vetor, essa linha aqui também vai ser um vetor, essa linha aqui outro vetor, e essa aqui outro vetor. Então vocês já devem estar se lembrando do nosso estudo de vetores, especialmente em Python, né? Em Python, retomando, né, em Python a gente não tem essa estrutura de vetor, né? Já conversamos sobre isso. Aqui no Python a gente vai substituir isso aqui por listas, tá? Mas a interpretação aqui para o nosso estudo, ela é a mesma, tá? Inclusive na sintaxe acaba que não muda, tá? Mas vetor é diferente de lista, lembrem-se disso. Então, pessoal, aqui a gente vai ter uma lista de listas, né? Ou um vetor de vetores, como vocês preferirem aqui para a compreensão de vocês. Então, a nossa matriz, no fundo aqui, né, na nossa linguagem de programação, ela vai ser uma lista, tá? Então, vamos dar o exemplo dessa aqui. Ela vai ser uma lista em que cada posição dela vai ter o endereço de memória, né, aquele ID da nossa lista, então vai ter o endereço de memória da respectiva lista. Então aqui eu tenho o endereço de memória que aponta para a lista que está aqui, que é a primeira ali, 1, 0, 3 e 4. Né? Na segunda posição a gente vai ter o endereço de memória que aponta para a lista aqui 5, 6, 7, 9. Depois a outra para a terceira aqui, 0, 2, 6, 7 e assim por diante. Então a gente tem aqui uma lista de listas. E aí, lembrem-se que nas listas, especialmente nas linguagens que que são mais flexíveis, né, que elas não restringem os tipos, a gente pode misturar os tipos aqui dentro. Então, de repente, eu posso ter um texto aqui, né, posso ter nomes, etc. E é assim, mais ou menos, que vai funcionar as matrizes, né, que são multidimensionais. Então, se eu tiver 3 dimensões, 4 dimensões, o que vai acontecer? Como se eu tivesse um elemento de alguma lista aqui que vai ser uma outra lista. Né? Então, naquele exemplo da tabela de dados, depois eu posso até mostrar ela com mais calma, a gente teria aqui número de matrícula, 1, 2, 3, nome do aluno, vai ser um texto aqui, o curso pode ser um texto, e as disciplinas que ele está cursando aqui vai ser uma outra lista de repente, códigos de disciplina, INI 5201, INI 5603 e assim por diante. Né? Então vejam que aqui a gente acabou colocando uma dimensão a mais, então a gente consegue acessar este elemento aqui, e aí quando eu for acessar esse elemento eu posso escolher entre este ou este elemento aqui. Legal? Então a ideia de uma matriz na sua representação em programação, ela vai ser de uma lista de listas ou de um vetor de vetores. Tá? Esse é o ponto principal aqui na definição de matrizes nesse contexto. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente declara isso no código-fonte. Tá? Então, turma, já estamos aqui no Tony para ver a representação da matriz aqui no Python, né? E parece semelhante na maioria das linguagens, né? Então, só retomando aqui, ó, se a gente tivesse um vetor, né, uma lista qualquer, vamos supor lá, vai ser a minha primeira linha dessa matriz, né? A gente vai declarar ele dessa forma aqui, e aqui vai entrar os números que compõem aquela primeira linha, né, seja ela qualquer. Então, vejam aqui que a gente tem uma dimensão só, né, e ela vai ser dada ainda de novo aqui pelos colchetes, tá? Quando a gente for fazer a declaração de uma matriz, vai ser bem parecido, né, nesse caso aqui. E aí lembre-se, né, matriz e lista de listas. Então, algo que eu gosto, eu costumo aqui, ó, quando a gente abrir um colchetes, o que a gente está fazendo aqui? Estou dizendo para o Python, olha, aqui eu tenho uma lista, tá? E aí, aqui dentro, se a gente colocar as nossas as demais listas, a gente está colocando uma dimensão a mais. Então, eu tenho aquela ideia de ter uma lista de listas aqui. Então, a gente pode até, se eu colocar dessa forma aqui, só para a gente
representar, eu gosto de colocar assim que eu consigo enxergar as linhas, né, mas pode ser tudo numa linha só. E aí aqui dentro, né, se a gente quiser, a gente pode ter mais uma lista aqui dentro, não tem impedimento nenhum, que é a ideia da gente ir colocando dimensões ali conforme a nossa necessidade, legal? Então aqui a gente pode colocar lá os dados da nossa matriz. Agora eu não vou lembrar de cor o exemplo que eu tinha colocado, mas vamos colocar aqui uma rapidinha só para a gente ver como é que isso funciona. 7, 2, 1. E aí lembrando, né, turma, como aqui a gente está pensando em lista de listas, nada impede que a gente tenha o seguinte aqui, tá? Eu tenho, ó, minha cachorrinha passou. Eu tenho aqui 6 e 7, ou seja, uma matriz que não é uma matriz matemática, né? Porque na matemática, as matrizes matemáticas que a gente está acostumado, elas têm que ter aqui, digamos, ela nesse caso aqui tem que ser 3 por 3, né? Mas aqui, como é uma representação computacional, tá certo a gente fazer isso, né? Funciona. Então, a gente já precisa ficar atento no nosso código-fonte e essa é uma verificação que a gente precisa fazer. Se eu quero trabalhar com uma matriz quadrada, bom, tenho que ter certeza que todas as linhas têm a mesma quantidade de coluna. Eu quero trabalhar com matrizes matemáticas M por N. Bom, beleza, tem que garantir que está tudo certinho. Claro que, né, a gente já fez um estudo sobre bibliotecas. Se a gente der uma olhadinha nas bibliotecas do Python, vocês vão ver que tem lá representações matemáticas de matrizes, que aí já facilitam tudo isso, né? Mas antes da gente usar aquelas representações que já estão prontas, a gente precisa entender como é que isso funciona, né? Até, como eu disse já em outras vezes, para valorizar aquilo que já está pronto, entender como funciona. Então aqui só para dar o nosso exemplo, vou colocar a nossa matriz aqui dessa forma, tá? Então aqui eu só vou rodar para a gente ver como claro que esse código aqui não faz nada, né? Mas a gente consegue dar uma olhadinha aqui no Tony. Vocês vejam que a representação da matriz é uma lista de fato, ó, e cada posição tem a sua lista aqui, tá? Então eu tenho a posição 1 é um vetor, desculpa, a posição 0 é um vetor, a posição 1 é outro vetor e a posição 2 é outro vetor. Uma lista de listas, um vetor de vetores nas linguagens que não tem essa representação direta de listas que o Python tem, legal? E aí, pessoal, como é que funciona o acesso e a atribuição aqui? Muito parecido com o acesso e a atribuição nas nossas listas tradicionais. Então até se a gente fizer o seguinte, né? Vocês lembram que se eu rodar o comando print aqui, passando a lista, o Python vai mostrar ela exatamente dessa forma aqui, né? Então funciona da mesma forma se a gente colocar aqui a impressão dessa matriz, tá? Vai mostrar numa linha. Então não é aquela impressão que a gente está acostumado, né, de ter uma linha embaixo da outra, mas logo em seguida mostra um exemplo disso. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que todas as linguagens, né, quase todas que têm essa representação aqui, elas nos entregam um atalho para acessar essas listas. Então, para eu não ter que pegar lá, olha, eu quero pegar a linha 2, o elemento 1. Então, oficialmente eu teria que pegar aquela lista e aí eu acessar aquele elemento daquela lista. A maioria das linguagens permite que a gente faça o seguinte, olha, matriz, na posição 1, então quem é a posição 1 da matriz? É este vetor aqui. Tá? Então eu quero acessar este vetor aqui da minha variável matriz, então estou acessando, ou a gente pode interpretar também, né, linha 1 da matriz, e aí da linha 1 eu quero acessar a posição 0. Tá? Da linha 1 eu quero acessar a posição 0. Então aqui a gente vai obter o valor 2, tá? Então se a gente só colocar o print disso aqui, tá? M na posição 0 aqui, a gente vai obter ali direto o... desculpa, falei o 2, mas é o 7, né? Que tá certo. Ó, então na linha 1, posição 0, é o 7 aqui e não o 2. Então tá certinho. Então vocês vejam que se a gente tivesse uma dimensão a mais, nós poderíamos colocar mais um aqui, né, para acessar um elemento dessa lista que vai estar ali dentro. E assim por diante. Então, do mesmo jeito aqui, a gente pode fazer a atribuição, né? Então, se eu quiser mudar o valor, né, então a gente poderia colocar aqui M na posição 1,
0, sei lá, recebe aqui, vamos colocar um valor diferente, recebe o 99. Agora, se a gente repetir esse comando aqui, tá? Vai mostrar lá que a gente conseguiu modificar o valor, tá? Então ficou 99, vamos mostrar a matriz inteira só para ver aqui o que acontece. Aqui, tá? Foi, tá ali ela. Então tá aqui, trocamos o valor 99 dessa matriz, né? O primeiro elemento da segunda linha da matriz. Então, pessoal, vejam que vocês já devem estar imaginando o que vai acontecer se eu fizesse o seguinte aqui, ó, print f matriz na posição 0. Tá? O que é matriz na posição 0? Então, matriz na posição 0, né, o meu M na posição 0 vai ser este vetor aqui, né, essa lista. Então, se a gente fizer esse comando aqui, o que vai acontecer? A gente vai mostrar exatamente ali a primeira linha. Opa, faltou fechar chaves, né? Se a gente fizer isso, vai mostrar um erro. Se a gente fizer isso aqui, vai mostrar o primeiro elemento da matriz, que é este vetor aqui. Tá? Então, em seguidinha, depois eu mostro para vocês mais ou menos como é que ficam os endereços de memória aqui para essa parte ficar mais clara. Mas então a gente precisa prestar atenção nisso, e se eu fizesse uma atribuição aqui, né, em M na posição 0 recebe qualquer coisa, a gente vai trocar essa linha inteira. Né? Então se a gente quiser trocar a linha inteira de uma matriz aqui por outro vetor, dá, mas a gente precisa fazer isso com cuidado. Né? Outra coisa que também funciona aqui, os métodos, né, que nós vimos lá, o append para adicionar um elemento na lista, também funciona, a gente só precisa escolher exatamente onde, né? Se eu quero adicionar uma linha a mais na matriz, ou seja, mais um vetor ali na matriz, ou se eu quero adicionar um elemento a mais em um elemento da matriz, né, na nossa lista de listas ali. Tá? Então, turma, com isso aqui, a gente tem o básico aqui do que é uma matriz, né? Então a gente tem uma declaração bem simples dela, depois a gente vai ver outras formas de declarar, né, usando vetores prontos. A gente tem a parte da atribuição, em que a gente vai usar os índices dependendo da dimensão que a gente quer, né? Então M, linha e coluna, né? A gente pode interpretar dessa forma. Os índices funcionam igual lá que a gente tinha nas listas, então vai de 0 até o tamanho menos 1. Né? Então, nesse caso aqui, a nossa matriz ela tem 3 linhas, então tamanho 3, os índices são o 0, o 1 e o 2. Né? Então, para cada índice, a gente pode olhar para a coluna, que é o que vai ficar aqui no segundo ponto. Tá? Então, pessoal, aqui a gente já pensou nisso. Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como fica aquela tabela. Tá? Então só vou colar um pedaço do código aqui e já volto, só para não ficar digitando muita coisa. Opa, mágica aconteceu, mudou tudo. Então pessoal, tá aqui só para dar mais um exemplo, né, aquele da tabela de dados. Então vejam só, aqui eu montei quase como se fosse uma planilhazinha de Excel, só para a gente ver como é que fica essa representação ali no Python, né? Então vejam só, a gente tem aqui na primeira coluna as matrículas, na segunda coluna os nomes dos alunos, depois o curso, depois uma lista das disciplinas que cada aluno está matriculado. Legal? Então é claro que essa ideia de colunas aqui, né, que é a primeira que está aparecendo, né, o nome da coluna, isso aqui não existe, né? A gente poderia, se quisesse, colocar na primeira linha lá da nossa matriz, nesse caso uma tabela de dados, o nome, né, das colunas, mas é uma abstração, né? A gente não tem isso aqui na linguagem de programação, a gente vai ter representação. Então eu já coloquei esses dados aqui no Tony, só para a gente dar uma olhadinha e comparar com a primeira matriz. Então vejam aqui, a gente tem aquela mesma estrutura de antes, né? Então, olhem só, eu comecei aqui a minha tabela de dados, né? Eu chamei ela de dados e ela é um vetor, né? Então tá aqui, ó, ele começa aqui e termina aqui. Agora cada linha vai ser outro vetor, outra lista. Então tá aqui o desculpa, o número de matrícula, o nome do aluno, o curso e aí a lista das disciplinas dele. Tá? E aí aqui eu encerro meio que o meu primeiro registro. Então dados na posição 0 é todo esse registro aqui, toda essa lista. Então dados na posição 0
índice 0 vai ser esse número de matrícula aqui. Dados na posição 0, índice 1 vai ser o nome do aluno. Dados na posição 0, índice 2 vai ser esta lista aqui. Dados na posição 0, índice 2, índice 0 vai ser esse MTM 123 aqui. Tá? Então, assim, em termos de sintaxe, vocês vejam que não muda nada. Né? O que muda é que às vezes começa a dar um nozinho na cabeça de tanto índice, de tanta dimensão que a gente está lidando. De novo, né? Essa representação aqui, eu montei, né, uma matriz para representar essa tabela, ela funciona, né, para programas mais simples, mas quando a gente estiver usando de fato, né, precisar armazenar dados e tabela, a gente vai usar em estruturas mais adequadas que facilitam mais a nossa vida. Tá? Mas essa aqui já é um exemplo legal para a gente dar uma olhadinha nisso. Tá? Então as demais linhas também funcionariam da mesma forma. Né? Cada registro vai ser uma lista. E aí a gente pode ter mais outra lista aqui dentro. Então vejam que o que eu coloquei aqui, né, no nosso print, só vou rodar aqui para vocês darem uma olhadinha e eu exemplificar aqui. Se a gente der uma olhadinha nos dados, né, na saída do print ela fica meio confusa. Por quê? Porque ela está mostrando só as listas, né, uma em sequência da outra. Então aqui está o nosso primeiro registro, aqui está o segundo registro, e aqui está o nosso terceiro registro. E aí vem a parte interessante, olhem só, aqui eu coloquei para obter a primeira disciplina, né, a primeira disciplina do nosso último aluno. Então vejam só como é que eu fiz para acessar. Nome da minha variável, dados, qual o registro, né, então aqui qual a linha 2, então 0, 1, 2, qual a coluna da linha 2, então eu quero a coluna 3, 0, 1, 2, 3, então é esse elemento aqui, e aí deste elemento, eu sei que é outra lista, eu quero o elemento 0, então vai retornar aqui esse CV 456, né, que foi o que eu coloquei nessa variável aqui, e é o que a gente está mostrando aqui na saída do Tony, legal? Então funciona normal, tá, pessoal? Conforme a dimensão que a gente está indo, a gente vai aumentando aqui a quantidade de colchetes. E a atribuição vai funcionar da mesma forma. Bacana, pessoal? Então, para fechar esse nosso vídeo introdutório aqui sobre matrizes. Então, o que são matrizes computacionalmente? Acho que eu já falei umas 20 vezes aqui nesse vídeo. É uma lista de listas de quantas listas a gente precisar. Né? Ou a gente pode pensar também como sendo vetores, se a gente estiver pensando em C ou Java e outras linguagens desse tipo, que não tem tipos, né? Tipos específicos. Então uma matriz é uma lista de listas, para a gente acessar, a gente vai acessar da mesma forma como a gente acessava as listas, só que para cada dimensão, né, linha, coluna e a coluna dentro da coluna, vai colocar um colchete a mais, e na hora de declarar, a gente só precisa prestar atenção que cada elemento vai ser uma lista. Né? Então aqui eu começo com o meu vetor mais externo, né, o vetor mais externo, que seria esse vetor aqui, né, o meu vetor mais externo, e aí tendo o vetor mais externo, eu vou colocando os vetores internos, as listas internas aqui dentro, legal? Então nos próximos vídeos vamos conversar um pouquinho sobre como percorrer, percorrer matrizes, mostrar os elementos da forma como se fosse um quadradinho, mais bonitinho, e a gente segue com os nossos estudos aqui. Valeu, pessoal, brigadão, até mais!